Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Nessa noite nós estaremos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Eu quero já te convocar e falar para você, se você puder, estar chamando seus amigos, parentes, para junto nós adorarmos ao Senhor, prestarmos um culto àquele que merece toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não sei como é que está seu coração, se você está ansioso para prestar um culto ao Senhor nessa noite. Eu creio que cada um de nós, né, mesmo nesses momentos que nós estamos enfrentando, nós estamos sempre com vontade de estarmos na presença do Senhor adorando, né? Na presença do Senhor nós estamos continuamente, todos os dias, em todos os momentos. Nós estamos com o Senhor, mas nesse momento nós separamos esse horário para adorarmos ao Senhor, para prestar um culto a Ele, porque nós entendemos que o Senhor, Ele merece ser adorado, merece ser engrandecido. E hoje, novamente, nós não teremos o Jean aqui conosco, porque o Jean está trabalhando, e eu quero já te pedir que você, quando estiver orando, que você ore pela vida do Jean, né? Ore pela igreja do Senhor, não só por essa igreja aqui reunida, mas ore por toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, porque toda a igreja precisa do Senhor, amém? E eu quero começar nessa noite, antes dos louvores, começar orando, buscando a presença do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido e amado, nós amamos, Senhor, a Tua presença. Nós reconhecemos, Deus, que não existe melhor lugar para estar. Não existe, Deus, nada que possa se comparar a Ti, ó Deus, ou a Tua presença, ou a Tua mão forte, o Teu poder. Só o Senhor, ó Deus, merece ser adorado e engrandecido. Sim, e nessa noite, Pai, nós estamos aqui reunidos. Nós aqui, Senhor, neste lugar, e os Teus filhos reunidos em seus lares, para prestarmos um culto ao Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa sondar os nossos corações, possa olhar para nós e receber da nossa parte, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração, Paizinho querido. Eu já te peço, Espírito Santo de Deus, nessa noite, que cada pessoa, Deus, que vai estar cultuando ao Senhor, possa, Senhor Deus, se derramar diante da Tua presença, rasgar o coração diante do Senhor nesse momento de oração. Momento de oração é momento de rasgar o coração, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar todas as barreiras, todos os impedimentos que muitas vezes nós mesmos levantamos, Senhor, diante de nós e diante do Senhor para prestar um culto ao Senhor, para prestar atenção no Senhor e na Tua palavra, Deus. Que todas as barreiras, Senhor, possam ser dissipadas nesse momento. Eu te peço, Espírito Santo, traz todo, Senhor, pensamento cativo à presença do Senhor, cativa a vontade do Senhor, ó Deus, que cada coração, cada vida, cada família aqui representada possa ser alcançada pela Tua poderosa mão, pela Tua forte mão, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, não há nada impossível para o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, que todas as preocupações, Senhor, é assim que eu tento fazer todas as vezes que vou prestar um culto ao Senhor. Eu lanço fora todas as minhas preocupações, eu lanço sobre o Senhor todas as minhas preocupações, tudo aquilo que possa tentar impedir, Senhor, que eu venha prestar um culto ao Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que ajude, Senhor, nessa noite a cada pessoa a lançar sobre o Senhor todos os pensamentos, todas as preocupações, tudo aquilo que possa ser uma barreira para não conseguir, Senhor, te adorar como o Senhor merece. Deus, em nome de Jesus, toda preocupação com conta, toda preocupação com doença, com enfermidades, com problemas, Deus, nesse momento, não é momento para pensar em problema, mas é momento, Senhor, para nós nos ligarmos com o Senhor, tá com o nosso pensamento totalmente voltado para Ti, para Te adorar, Senhor, sim. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, Senhor, e nós entregamos essa oração a Ti, no nome de Jesus.
Eu sei que você, assim como eu, está ansioso para adorar o Senhor. E graças a Deus, não é? Eu digo que Deus tem nos abençoado, nos dado ferramentas para adorarmos ao Senhor. E eu quero que você adore o Senhor nessa noite comigo. Amém? Se você souber e conhecer o louvor, que você possa adorar. Esse hino fala que no silêncio o Senhor, Ele está conosco, Ele está vendo as nossas necessidades. Amém? Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Amém. Aleluia. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Aleluia. Enquanto estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. No meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão, e a quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Meu coração é teu, pra sempre vou te amar. Aleluia. Aleluia. No silêncio, é no silêncio, o Senhor Ele fala nas mínimas coisas. Basta você e eu ficarmos ligados com o Senhor. Senhor, fala comigo no silêncio. Deus, aonde só eu e o Senhor estamos, no momento de oração, no momento em que ninguém pode falar, o Senhor, Ele quer se manifestar a mim e a você e provar, coisa que Ele não precisa provar,
provar o quanto Ele te ama, o quanto você e eu somos preciosos para o Senhor, amém? O Senhor nos ama. E aí muitas vezes nós estamos tão angustiados, tão preocupados com tantas coisas, não é verdade? Tão preocupados em pensando, meu Deus, tantos problemas eu tenho enfrentado, não é? E que vem sobre nós tantas coisas para tentar tirar a nossa paz. Mas esse louvor vai falar sobre nós nos aquietarmos, aquietar a nossa alma, amém? Pede ao Senhor, Senhor, aquieta minha alma. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Oh Deus, aquieta a nossa alma, Deus. Aleluia. Aquieta perto. Só assim eu não me sinto só. Tua voz me chama para perto, Senhor, eu quero ficar perto de Ti. Aleluia. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Senhor, para perto, Senhor. Ah, Deus, como eu preciso de Ti. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Glória a Jesus. E que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, no Teu amor, Senhor. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Sim, Jesus. Aleluia. Aquieta, Deus, a nossa alma, Senhor. Me chama pra perto, sozinho não me sinto só. Sim, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Deus, Cordeiro Santo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Meu Deus, aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Glória a Jesus. Perigosamente mais eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas vêm na nossa mente para tentar tirar a nossa paz, roubar. Nós temos um adversário, o inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que muitas vezes eu e você ficamos tão preocupados, com a nossa alma tão inquieta, pensando em tantas coisas, quando basta a gente confiar no Senhor? E eu quero, antes de começar a palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração, amém? Por você que talvez hoje está preocupado com tantas coisas, você que está tão assim, ansioso por questões que você não pode resolver. Tem coisas que cabem a nós, certo? Aquilo que cabe a mim e você, nós podemos fazer. Pegar e ter uma atitude de ir fazer. Mas tem coisas que não dependem de mim nem de você. Uma porta de emprego, você vai e leva o seu currículo. Você vai e compartilha com um amigo que você precisa. Mas abrir a porta é com Deus, amém? Curar é Deus que faz. Você faz a sua parte, que é ir lá, ter a atitude de fazer o que você tem que fazer. Mas a parte que cabe a Deus, você tem que entregar na mão do Senhor, amém? Sim. E eu quero que você, nesse momento da oração, eu não sei aquilo que você está precisando da parte de Deus, mas eu sei que assim como eu, você tem questões que você precisa que Deus opere. Então, que nesse momento de oração, fale com Ele. Assim como eu vou estar falando aqui, fale para Ele aquilo que você precisa da parte de Deus. Pede, Senhor, aquieta a minha alma, aquieta o meu coração. Eu não sei se você está passando por depressão, se você está passando por enfermidade, por falta de emprego, eu não sei. Mas o Senhor está aqui presente e Ele está aí onde você está para trazer a resposta, amém? Vamos orar? Paizinho querido, eu sei, Deus, que muitas vezes a nossa alma fica inquieta, fica preocupada, fica ansiosa, fica angustiada, Senhor, querendo tantas coisas, preocupado com tantas coisas, Senhor, quando basta, Pai, lançar sobre o Senhor, como diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. É o Senhor que abre porta onde Sim, não Deus. Há porta. Deus, se há alguém desempregado, alguém precisando, Senhor Deus, de uma porta de emprego, Sim, aos olhos do mundo agora, no momento de pandemia, impossível, mas para o Senhor
Não há impossíveis. Para os olhos, Senhor Deus, do mundo pode falar: que empresa vai abrir uma porta agora? Deus tem poder para abrir uma porta muito excelente, muito excelente de emprego, melhor do que quando o Senhor não tinha pandemia, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Pai, o Senhor pode abrir as portas, o Senhor tem poder nesse momento para ouvir a oração dessa pessoa que está angustiada, precisando, Deus, de uma resposta na área financeira. Deus, às vezes é uma conta que tem para pagar e pensa: como eu vou solucionar esse problema? Deus, aquilo que os teus filhos não podem fazer, o Senhor pode. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Amém, e a tua palavra diz, Senhor, então, se o Senhor é o dono do ouro e da prata, e se nós somos os teus filhos, para o Senhor nos abençoar na área financeira, não tem dificuldade, Paizinho. Por isso, papai, ouve a oração dos teus filhos, abre as portas, Senhor, envia os meios, Senhor Deus, coloca os médicos certos, Senhor Deus, em nome de Jesus, o remédio que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa está enferma, Deus já foi ao médico e às vezes o medicamento não está dando certo. Deus, inspira os médicos para trazer, Senhor Deus, o medicamento correto, para cura, para restauração vir, ó Deus, que toda angústia, toda ansiedade, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo, Senhor, peso, que toda carga, que todo fardo que os teus filhos estão levando desnecessários, Deus, há coisas que nós precisamos levar, uma blusa, uma calça comprida, um chinelo, isso faz parte, é um peso leve, Pai, mas pesos carregando sobre os ombros, desnecessários, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor já comece a operar. Eu creio, Deus, que o Senhor vai operar ao longo, Senhor, desse culto, que o Senhor já possa começar tirando todo o peso, toda a carga, todo o fardo, Deus, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca agora no teu povo. Deus, que qualquer enfermidade, dor de cabeça, dor nos ossos, dor nos olhos, Senhor, dor no estômago, Pai, dor nas pernas, Senhor, seja onde for a enfermidade, Pai, que o Senhor possa restaurar os teus filhos. Nós cremos no poder da oração e por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém, Deus, amém e amém. Eu creio num Deus que sara, num Deus que cura, num Deus que restaura, amém? Aleluia, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com essa oportunidade maravilhosa, porque é uma oportunidade falar, compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor, quando a gente lê, né? Nós lemos a palavra de Deus e a palavra de Deus tem tantas verdades que nos inspiram, que nos ensinam. E eu queria que você, se você puder ou se você não puder, depois você lê na sua casa com mais tempo. Quem puder abrir a palavra de Deus no livro, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, o versículo é do 40 ao 45, amém? Vamos ler a palavra de Deus, amém? E eu vou ler aqui para nós e você presta bastante atenção. Diz assim: um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Aleluia. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então lhe disse energicamente: vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse para que sirva de testemunho. E no versículo 45 diz assim: mas enquanto o homem seguia o caminho, começou a espalhar a boa nova que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora, nos lugares desertos. E toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali.
Aleluia! Olha que palavra maravilhosa! E o tema da mensagem de hoje é: Jesus pode fazer qualquer milagre. Amém? Você crê que Jesus, ele pode fazer qualquer milagre? E eu não tenho dúvidas disso e creio que você também não tem, porque a palavra de Deus é a verdade e ela fala sobre essa cura maravilhosa. Ainda hoje a lepra é uma doença que ninguém quer pegar. Só que na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível. Era uma doença muitas vezes incurável. Tinha alguns casos que conseguia cura, mas todo mundo que pegava lepra era colocado longe das outras pessoas. Uma pessoa com lepra, ela tinha que ficar separada do convívio social. Já pensou o que é isso? Uma pessoa, um ser humano, por causa de uma enfermidade, não poder ter relacionamento mais, não poder estar perto da família, não poder estar perto dos amigos, ficar de largo. Né? Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida em que alguém te discriminou, em que alguém te excluiu. Isso é ruim, mas imagina alguém te excluir, você ser excluído de uma sociedade porque a doença que você tem é considerado um sinal de uma maldição, como você sendo uma pessoa maldita, imunda. E com aqueles homens, quando eles ficavam, homens ou mulheres, pessoas que pegavam a lepra, quando eles estavam com essa doença, eles tinham uma sineta, um negócio que balançava, e para ninguém chegar perto deles, porque a lepra pega, né, é contagiosa, e aquele sineto era para que as pessoas soubessem. Ele mesmo gritava: imundo, imundo, imundo. A própria pessoa precisava falar para os outros: olha, eu sou imundo, não chega perto de mim. A gente está passando por esse momento de pandemia, né, de coronavírus e tal, e você vê às vezes, eu acho até uma coisa, eu sei que a gente tem que ter cuidado, mas você vê às vezes as pessoas te fulminam com os olhos, como se você tivesse contaminado. Se por um acaso na fila de um mercado você dá uma andadinha para frente, parece que você tá com lepra, às vezes parece isso. E esse homem, ele estava sofrendo muito, 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 muito. Era uma doença muito terrível, que fazia com que essa pessoa ficasse longe de todo mundo e era excluída de todo mundo. Que situação! Como é ruim ser excluído, não é verdade? É muito ruim uma pessoa ser excluída. Agora você imagina uma pessoa ser excluída porque pegou uma doença. Ninguém pega uma doença porque quer, não é verdade? Ainda hoje, com essa questão do coronavírus, eu tenho escutado muitas pessoas falando: olha, se você tiver pego, fala a verdade e tal, porque as pessoas, se tiverem com coronavírus hoje, as pessoas estão meio comparando como se fosse uma lepra. E não é verdade isso, né? Então, eu queria nessa noite estar pensando com você, quando eu estava lendo esse texto, e me chamou muita atenção algumas características desse leproso. E eu quero com você nessa noite aprender algumas coisas que esse texto nos fala sobre esse homem, algumas atitudes que ele teve, algumas situações que eu e você podemos aprender com essa história. Toda a história que está escrita na palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada. E muitos textos que nós lemos, nós podemos tirar várias verdades, várias coisas que servem para o nosso dia a dia. E quando o Senhor deixou esse texto escrito, essa história aqui relatada, foi para que você e eu olhássemos para isso e me falasse: opa, peraí, aqui está dizendo isso, o que eu posso aprender? Então nessa noite eu quero pensar com vocês algumas características que eu percebi aqui e que talvez você veja outras características quando você estiver lendo, mas uma das características que eu vi nesse leproso, nesse homem que estava acometido da doença, que no versículo 40 diz assim, ó: um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. Sabe a primeira característica que eu vi nesse homem aqui? Esse homem, apesar de estar enfermo, de ter uma doença, uma lepra,
Ele teve uma atitude, ele foi um homem de atitude. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus, ele não ficou assim, eu não vou lá porque eu tô com lepra. Pelo certo, ele não poderia chegar perto de ninguém, mas com certeza, aquele homem ouvia falar dos milagres que Jesus estava operando. Eu não sei você, mas geralmente é assim, notícia não corre. Às vezes a nossa fama não chega antes da gente nos lugares. Às vezes você nem conhece uma pessoa e alguém já falou de você em algum lugar. Não é verdade isso? Imagina Jesus, o próprio Jesus. Lá com certeza, esse homem já ouviu falar de Jesus. E quando Jesus estava ali, ele falou, opa, eu tenho que ir até ele. E sabe, a primeira característica desse homem, apesar de estar doente, de estar leproso, ele era um homem de atitude. Ele sabia, ele entendia que ele precisava fazer alguma coisa. Ele estava com um problema e ele tinha que ter uma atitude diante daquela situação que ele estava enfrentando. Eu falei, uau, eu posso aprender com esse leproso como nós precisamos ser pessoas de atitude. Esse homem teve a atitude de ir até Jesus. Ele não esperou Jesus ir até ele. Me chamou a atenção isso, que ele não esperou alguém falar, olha, Jesus, tem um leproso ali, vamos lá para o Senhor curar ele? Não, ele falou, opa, Jesus está aí? Partiu, vou lá ver Jesus. Eu vou até Jesus. E ele foi até Jesus. Eu falei, caramba, sabe? Ele foi até Jesus. Por que ele foi até Jesus? Porque ele sabia que Jesus podia fazer um milagre. Amém. Ele sabia que Jesus podia trazer uma resposta. Amém. Se talvez Jesus não curasse naquela hora, Jesus poderia dar uma esperança. Ele sabia que Jesus era aquele que tinha a resposta. E ele foi lá até Jesus, sabe? E a outra característica que eu vi nesse homem, que eu percebi aqui quando eu estava lendo, é que esse homem era um homem que conseguia ter entendimento. Ele conseguia perceber que ele podia se aproximar de Jesus, que Jesus era capaz de resolver o problema dele. Ele tinha percepção, ele tinha sensibilidade, sabe? Ele era uma pessoa que ele estava com um problema, mas que ele pensava no problema que ele tinha e quem poderia ser a solução do problema. Ele compreendia bem as coisas. Ele tinha o que a gente costuma falar de discernimento. O que nós precisamos procurar entender as coisas, entender quem pode resolver. Muitas vezes nós buscamos soluções em lugares errados. Nós precisamos procurar entender. Opa, se eu estou doente, eu primeiro vou a Jesus, certo? Orando. E depois eu vou ao médico, porque eu preciso buscar o caminho. Se eu estou precisando de alimento, eu não vou buscar o alimento no hospital. Eu vou buscar o alimento aonde? No mercado, na padaria, aonde vende alimento. A mesma coisa, esse homem, ele teve entendimento de aonde eu posso buscar a solução do meu problema. E qual era o problema daquele homem? Ele tinha uma doença. E ele sabia que Jesus curava. Então, eu vejo que esse homem, a segunda característica que eu botei é que ele entendia como ele devia se posicionar diante daquele problema, aonde ele devia buscar resposta. E uma coisa que eu também observei quando eu estava lendo esse texto, que eu achei assim muito legal, outra característica desse homem, que ele era um homem perseverante. Ele suplicou, ele insistiu, ele não falou assim, Jesus, me cura. Só uma vez, ele se ajoelhou diante de Jesus, ele mostrou para Jesus que ele queria. Ele podia falar, Jesus, se o Senhor puder, o Senhor me cura. Jesus, eu estou com uma dor aqui, se o Senhor tiver afim, o Senhor me cura. Mas ele demonstrou com a sua atitude que ele estava disposto a se lançar. Olha, ele estava ali num lugar onde todo mundo estava vendo. E ele não se preocupou, ele falou, olha, eu quero. E quem quer, corre atrás, amém? Quem quer alguma coisa, alguma resposta, tem atitude para receber a resposta. E ele perseverou ali. Ele falou, não, eu vou suplicar. Eu penso, né? Eu, Simone, pensando. Vamos conjecturar.
antes dele encontrar Jesus, ele já estava pensando como é que ele ia fazer. Como é que eu vou chegar lá? O que eu vou fazer? E eu acredito que ele falou assim, ele tá ali, eu vou me lançar aos pés dele. Eu vou me prostrar diante dele, eu vou provar para ele que eu quero a solução do meu problema. Sabe, outra característica que eu vi aqui, que aquele homem também demonstrou nessa atitude de se ajoelhar nos pés de Jesus, ele mostrou que ele era uma pessoa humilde, que ele não se importou, porque muitas vezes as pessoas querem uma resposta de Jesus, mas têm vergonha de se humilhar para as outras pessoas verem. O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu chorar agora nesse culto, se eu chorar na frente do meu marido, se eu chorar na frente do meu filho, se eu me ajoelhar aqui, o que vão pensar de mim? Mas esse homem, ele era uma pessoa humilde. Ele reconhecia que ele precisava se humilhar diante daquele que podia fazer qualquer coisa, que tinha autoridade para mudar a história dele. Sabe, outra coisa que eu observei aqui, nessa história, que ele falou assim, se o Senhor quiser, pode curar-me. Sabe, ele demonstra aqui uma característica de ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Ele estava ali, olha, eu quero a cura. Eu vou pedir, eu vou insistir, porque eu quero. E o que eu quero, eu vou insistir. Eu não vou pedir de qualquer maneira, eu vou insistir. Mas é a mesma coisa de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou pedindo o que eu quero. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Senhor. O Senhor decide o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor quiser, eu sei, o Senhor pode me curar. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que ele não tinha que dar ordem para Jesus. Igual às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, se Jesus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se Deus não me der o que eu estou pedindo, eu saio da igreja. Não. O Senhor, ele é o mestre e ele é o Senhor. Ele que tem autoridade. Nós pedimos e ele faz aquilo que for melhor para nós, não é? Segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, amém? Deus está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, assim como estava sobre a vida daquele homem que era leproso. E agora eu quero falar de algumas características também de Jesus. De Jesus existem muitas coisas maravilhosas de Jesus. Se a gente fosse falar de Jesus, tudo que ele é, a gente ia ficar anos e anos falando da maravilha que é Jesus. Mas nesse texto, algumas características aqui de Jesus, né, que fala aqui, uma das características diz que Jesus, ele era cheio de compaixão. No versículo 41 diz assim, e Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse, sim, eu quero, seja curado. Jesus é cheio de compaixão. Você sabe o que significa isso? Compaixão é uma forma de amor que produz a ação de querer aliviar o sofrimento de alguém. E Jesus, o Jesus que você entregou a tua vida na cruz, quando ele entregou a vida lá na cruz do Calvário, você se entregou para ele, naquele dia que você levantou a mão para Jesus, é esse Jesus, cheio de compaixão, não só pela vida do leproso, mas Jesus é cheio de compaixão pela tua vida também. Amém. Ele te ama e ele, assim como ele fez com esse homem, ele demonstra essa característica aqui de se preocupar em aliviar os nossos sofrimentos. Jesus queria aliviar o sofrimento também daquele homem. Jesus olhou, e outra característica que a gente vê aqui nesse texto, que quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus, ele ficou cheio de compaixão. Jesus olhou para aquele homem e amou aquele homem. Você só tem compaixão se você amar o outro. Você não consegue ter compaixão de ninguém se você não amar. Jesus amou aquele homem. Quando você ama alguém, eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo e estão prestando esse culto são pais e são mães. Quem é pai e mãe sabe disso. Nós amamos nossos filhos e nós queremos o melhor para eles. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa por um filho. E Jesus olhou para aquele homem como a gente olha para os nossos filhos. Com amor, com compaixão, querendo fazer o melhor para ele.
E outra coisa que eu vi aqui nessa história, né? Quando Jesus está ali e que Jesus teve compaixão dele, estendeu a mão e tocou naquele homem. Eu fiquei falando, uau, Jesus, sabe o que Jesus é? Solidário. Jesus, ele é aquele que ajuda alguém num momento difícil. Jesus, ele é solidário. E eu aprendo que uma dessas características de Jesus, da solidariedade, eu e você também precisamos ter isso em nós. Sermos pessoas capazes de ver a necessidade, a dificuldade de alguém e estar pronto como Jesus fez para estender a mão. Jesus podia não estender a mão, ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse, mas Jesus, ele falou, nossa, esse homem está sofrendo. Eu amei esse homem só de olhar para ele. Eu sei o que ele está sentindo, eu sinto a dor dele só de olhar. E Jesus estendeu a mão. Sabe que Jesus demonstra também outra característica de Jesus? Jesus é generoso. Jesus é pronto para dar, é pronto para fazer. Olha que maravilha. Jesus, ele é pronto para ser generoso com todas as pessoas. E sabe uma das coisas que eu observei nesse texto, né? Quando um leproso estava em algum lugar, as pessoas corriam dos leprosos, e os leprosos, ninguém queria chegar perto de leproso, né? Porque o leproso podia contaminar as pessoas. Mas Jesus não teve medo, primeiro, de se expor para ajudar a outra pessoa. Jesus não se preocupou com o que as outras pessoas iam falar. Sim. Tinha os discípulos ao redor, tinha as outras pessoas, porque onde Jesus estava, existia muita gente ao redor. E Jesus, olha, falou, sabe o que importa? Esse homem importa para mim. Uma pessoa importa para Jesus, um leproso. Você já pensou? Naquela sociedade, o valor daquele leproso, zero à esquerda. Sabe, aquele homem não tinha valor diante da sociedade, muito pelo contrário. Mas para Jesus, Jesus prova que aquele homem tinha valor. Jesus prova o seu amor, a sua generosidade para com aquele homem. Jesus parou tudo para ajudar alguém que precisava. Olha como é que Jesus é maravilhoso, né? E sabe outra característica que eu vi em Jesus aqui nessa história, e existem muitas outras, mas que me chamou a atenção, Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele podia tocar em qualquer pessoa, que ele não iria se contaminar com nada. Sabe o que significa isso? Nenhuma das nossas mazelas impedem Jesus de nos tocar e nos curar. Jesus, ele não é contaminado. Sabe o que acontece quando você tem um relacionamento com Jesus? Ao invés de Jesus se sujar com a nossa sujeira, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Jesus nos limpa, nos purifica. O toque de Jesus é maravilhoso. Jesus, quando ele nos toca, todas as nossas mazelas, toda a nossa impureza, toda a nossa sujeira, toda a nossa enfermidade, ela cai por terra. Seja enfermidade na alma, seja enfermidade no espírito, ou seja enfermidade na carne. Porque Jesus, ele tem todo o poder. E sabe uma das coisas que me chamou a atenção, essa questão de Jesus, ele saber quem ele era, por que ele estava ali, para que ele veio a essa terra. Jesus, ele nunca teve dúvida. Jesus, ele nunca teve dúvida. E isso nos ensina, sabe o quê? Que eu e você precisamos saber quem nós somos nessa terra. Amém. Amém? Você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vai achar que se você ajudar alguém ou se você fizer alguma coisa, você pode se contaminar. Não, você precisa entender quem você é. Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, está buscando isso? Então você pode fazer a obra de Deus sem medo, assim como Jesus fez, tocar nas pessoas através de uma oração, de um telefonema, de uma mensagem e ser um instrumento, como Jesus nos ensina através desse texto. E sabe, outra coisa que a gente vai aprendendo quando a gente vai lendo aqui esse texto, que são muitas coisas que a gente aprende, fala assim, olha, Jesus, vou ler de novo para vocês, diz assim, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Sabe o que eu aprendo? Que Jesus pode fazer qualquer coisa assim, ó, rapidinho.
imediatamente aquele homem foi curado. Qualquer pessoa pode ser curada, pode ser transformada para os outros num piscar de olhos, porque o toque de Jesus cura. Amém? O toque de Jesus tem poder para fazer imediatamente qualquer milagre. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando, não, eu tenho a doença tal, eu tenho o problema tal, a minha família está dividida, meu filho tem esse problema. Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode transformar uma situação imediatamente. Sabe? Imediatamente, não há dificuldade para o Senhor Jesus operar. Em Isaías 43:13 diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Não há nada, não há principado, não há potestade, não há herança genética, hereditária, doença que veio de pai, de mãe. Não há nada que o Senhor, Ele não possa fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Sabe, muitas vezes o que impede o agir de Deus é a nossa incredulidade, é a nossa insegurança, é o nosso medo de se expor, medo de pedir ao Senhor, achando de repente, como alguns anos atrás, eu pensava assim, eu não vou ficar pedindo a Deus, eu não vou ficar incomodando Deus com essa situação, uma situação importante para mim, mas para um Deus que cuida de todas as coisas, né? Quando a gente é novo convertido, a gente acha que Deus tem uma lista, que fica aquele monte de gente falando no ouvido dele, e eu ficava pensando, mas eu vou falar também no ouvido de Deus pedindo tanta coisa? Mas é porque eu não tinha maturidade. Mas quando você vai amadurecendo na fé, você entende que Deus, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. A nossa mente é pequena, a gente não consegue compreender a proporção de um Deus tão grande, que é capaz de ouvir orações de todos e responder a todas as orações, não é verdade? Deus, Ele tem todo o poder. E agora, muitas vezes, eu e você, talvez estejamos sendo impedidos de receber algum tipo de vitória, porque nós limitamos o poder de Deus. A palavra de Deus diz, e é uma coisa tremenda, e todos os dias eu falo isso para mim mesmo, quando eu vejo alguma barreira, algum impedimento, alguma dificuldade, eu cito esse texto para mim, que diz a palavra de Deus que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que operou sinais, prodígios, milagres, que batizou com o Espírito Santo, que curou, que restaurou, que tirou pessoas das drogas, que tirou pessoas da criminalidade, Ele é o mesmo hoje. Hoje, Ele pode fazer hoje o que Ele já fez em toda a história da Bíblia. Em todo o passado, o Senhor pode fazer. Sabe o que eu aprendo nessa história desse homem leproso? Que Jesus, que quem quer receber uma vitória, quem quer receber uma cura, uma restauração, seja o que for, a pessoa só precisa entender que precisa ir até Jesus. Amém. Eu e você precisamos ir até Jesus, porque Ele tem a resposta certa. Amém. Ele tem o momento certo. Talvez você vai falar, tá bom, Simone, você está falando que Deus faz tudo, que Jesus dá resposta, mas muitas vezes eu oro, eu peço e Jesus não faz como fez com esse homem, imediatamente, tá? Eu concordo com você. Há alguns momentos que Jesus não opera imediatamente naquela hora. É verdade. Tem situações que leva tempo, porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para cada coisa, amém? Deus, Ele é Senhor e Ele sabe o momento certo de te dar vitória, amém? Ele sabe o momento de operar, mas nós precisamos ter as atitudes corretas diante da nossa vida, diante de tudo que a gente vive. E sabe uma das coisas que eu fiquei aqui também, né, pensando, né? Que Jesus, olha que coisa linda aqui, que no versículo 44 diz. Jesus falou no 43, energicamente, vá pedir o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou
que o leproso apresentasse para que sirva de testemunho. Sabe o que eu aprendo? Jesus, ele se preocupa com testemunho. Jesus queria que aquele homem entendesse, primeira coisa, que Jesus, ele obedecia às leis. Jesus, ele não passava por cima de leis. Jesus veio e em todos os momentos que você vai ler a palavra de Deus, Jesus nunca deu jeitinho brasileiro. Jesus nunca deu um golpezinho para conseguir nada. Jesus mostrou na sua atitude, sabe o quê? Eu obedeço a lei. Então, vocês que estão me seguindo precisam obedecer às leis. Sabe, em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus veio cumprir as leis e através desse texto aqui, Jesus falou para ele, para que sirva de testemunho. Ele ia se apresentar lá ao sacerdote, o sacerdote ia ver que realmente ele tinha sido curado, ele ia pagar o que tivesse que pagar, porque lá em Levítico capítulo 14, eu não vou ler porque é muita coisa, mas se você quiser depois ler para poder entender melhor o que uma pessoa quando era curada precisava fazer, Jesus conhecia muito bem a lei e falou para aquele homem, ó, vai lá, apresenta lá, faz o que tem que fazer. Mas, né, sabe como é que é, né? Nem sempre quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, a gente obedece. E aquele homem, uma coisa que eu achei assim, né? Interessante, que eu até anotei aqui, Jesus sabia, né? Quando Jesus deu essa ordem para aquele homem, Jesus sabia que a alegria da cura poderia impedir aquele homem de cumprir a lei. Jesus sabia que ele ia ficar tão emocionado. Imagina o que é uma pessoa ter uma lepra e de repente ser curada. Aquele homem ficou feliz, cara. Ele queria compartilhar, não é assim? Ele queria dizer para as outras pessoas a vitória dele. Mas Jesus falou para ele, rapaz, vai lá, se apresenta o sacerdote e tal, faz o que tem que fazer. Só que o versículo 45 diz assim, ó. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora nos lugares desertos. E todas as partes iam ter, e de todas as partes as pessoas iam ter com Jesus. Sabe, uma coisa, aquele homem ficou tão feliz que ele passou por cima daquilo que Jesus tinha falado, né? Ele desobedeceu a direção de Jesus. E o que aconteceu? Acabou que, se Jesus já era conhecido, mais conhecido ainda ficou. E Jesus precisava depois ficar em lugares afastados, lugares desertos, porque na cidade já não dava mais para Jesus ficar. E sabe, uma das coisas que eu quero assim nessa noite enfatizar com você, e é uma das coisas que eu acredito que nós precisamos colocar em prática através desse texto aqui, são as atitudes que nós precisamos ter a partir de hoje na nossa vida. Quando nós estivermos enfrentando qualquer adversidade, seja ela de ordem financeira, emocional, né, familiar, nós precisamos ter a atitude correta. E a atitude correta, em primeiro lugar, tá sentindo uma dor de cabeça? Não toma o Tilenol, cara. Tá sentindo uma dor de cabeça? Vai para Jesus primeiro. Primeiro Jesus, entenda isso. Você e eu precisamos entender que a nossa atitude correta é correr para os pés de Jesus. Correr para os pés daquele que pode resolver qualquer situação, amém? Buscar a solução na pessoa certa. Parar de buscar, às vezes, a solução no marido, ou no pai, ou no irmão. Não que a gente não vai compartilhar com os nossos irmãos em Cristo, ou os nossos parentes, ou o marido com a esposa com o marido, compartilhar alguma necessidade. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que a pessoa certa é Jesus. É a primeira pessoa. Depois você até pode compartilhar com as outras, mas primeiro compartilha para ele, fala para ele. Jesus, essa é a minha necessidade. Expõe para ele a sua doença, a sua enfermidade. Simone, eu não estou doente. Eu tô totalmente curada, eu tenho minha vida sarada, mas às vezes é uma enfermidade na alma.
Eu outro dia estava assistindo, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, sei, para não estender muito o horário do culto, mas outro dia eu ouvi um pastor falando, e ele contou a história dele, de quando ele era jovem, menino, os pais dele, o pai dele era pastor, a mãe pastora de uma igreja grande, e o pai, apesar de ser pastor, o pai adulterou. E o pai dele ficou adulterando, e além de adulterar, ele maltratava a esposa em casa. Eu não sei se chegava a agredir fisicamente, eu não me recordo muito bem, por isso eu não vou afirmar isso, mas o pai adulterava e maltratava a esposa ainda em casa. E ele via o pai no púlpito pregando de um jeito e dentro de casa aquela outra vida, né? E ele falou que aí os outros pastores descobriram, né, que a igreja era grande, então tinham vários pastores, descobriram, e aquele homem, ao invés de pegar e se expor e falar, olha, realmente, aqui, ó, eu tenho essa sujeira aqui, eu tenho essa doença, eu tenho essa lepra, né? Realmente, eu quero ser curado, confessar e se deixar ser tratado, ele achou melhor largar Jesus. E ele foi embora, largou Jesus, largou a família, e aquele rapaz, esse pastor, ele conta na história dele que ele passou por vários, né, crente, cristão, buscando a Deus, pedindo a Deus cura, libertação e tal, muitas vezes. Só que depois de muitos anos ele começou a ser discipulado por um pastor, né, lá nos Estados Unidos. E lá nesse pastoreamento, lá nesse discipulado que ele tinha com esse pastor, ele não sabia, mas ele tinha um problema dentro dele. Lá no interior dele, ele não sabia. E houve uma situação em que alguém errou, e na hora de falarem com o pastor, com o líder lá, a pessoa pegou e falou, foi o pastor fulano. Na época ele ainda não era pastor, né? Ele era só discípulo desse pastor. E ele falou, não fui eu. E o outro falou, foi você, não fui eu. Aí o pastor, que era o líder dele, que era o discipulador, falou, o fulano, não vou falar o nome aqui, né? O fulano, pede a ele perdão. E ele falou, não vou pedir perdão. Eu não errei, eu não vou pedir perdão. E o pastor começou, pede perdão. E ele não quis pedir perdão, o pastor foi, tirou a gravata. Você é homem, que você é homem. E puxou a manga do paletó lá e tirou a gravata e chamou ele lá pra fora pra brigar com ele. Você vai falar, que isso, pastora? Isso é pastor? Ele fez isso porque, na realidade, ele queria tratar do interior do rapaz. Ele já estava tendo discernimento que aquele rapaz tinha o problema, só que o rapaz mesmo não tinha o problema. Não entendia que tinha esse problema. E aí, quando o pastor foi para a porta lá da igreja, já estava indo para fora, e os outros pastores botando aquela pilha, e o rapaz, quando foi andando para brigar com o pastor, de repente ele falou que ele só lembra dele ter caído no chão aos prantos e ficou tipo como feto, né? Encolhido no chão, chorando, gritando, e o pastor em cima dele colocou a mão sobre ele e começou a pedir a Deus a cura, expulsando o espírito de rebeldia e tal. E depois dessa situação, ele compreendeu que por conta do pai ter largado ele pequeno, porque o pai separou e largou realmente, não foi mais presente, deixou passar necessidade, várias situações eles passaram por conta disso, e aquele rapaz, ele tinha uma ferida dentro da alma dele que precisava ser curada. Então talvez eu e você possamos estar com o nosso corpo físico aparentemente sem doença, curado, mas a gente pode ter alguma enfermidade dentro da nossa alma, alguma coisa que alguém fez conosco, às vezes nós nem mesmo sabemos, né? Uma palavra que um pai falou, uma coisa que causou dentro de nós uma enfermidade que precisa ser curada. Mas para que isso seja curado, eu e você precisamos ir à pessoa certa, que é Jesus. Abrir o nosso coração, expor. Jesus, olha, eu tenho esse problema. Ou talvez, Jesus, eu nem sei se eu tenho, mas me sonda, Senhor. Olha para dentro de mim. Vê se há alguma coisa em mim que precisa ser curado, Senhor. Eu quero ser totalmente sarado, restaurado, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Uma das atitudes que eu acredito que eu e você precisamos fazer, algumas vezes nós vamos até Jesus e reconhecemos que Ele é a resposta, mas às vezes nós oramos uma vez e às vezes a gente precisa, sabe o quê? Perseverar
em buscar a solução para o nosso problema. Jesus, eu não vou parar de orar até o Senhor mudar essa história dentro de mim. Eu não vou parar, Senhor Deus, de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor, me transforma, Jesus. Cura a minha alma, cura minhas enfermidades, Deus, o que for necessário para ser curado, perseverar, amém? Porque muitas vezes a resposta de Jesus pode ser imediatamente, como esse homem foi. Ele foi até Jesus e Jesus, na hora. Jesus pode fazer isso agora? Pode, ele pode te curar agora, ele pode, se ele quiser, se for propósito. Mas há algumas situações que nós vamos ter que buscar insistentemente, orando, jejuando, clamando, pedindo ao Senhor a mudança, a cura. O que você e eu não podemos fazer, sabe o que é? Se conformar com a doença. Se conformar com a lepra. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos uma doença, mas a gente esconde. E a gente pensa que aquilo ali escondido, além de eu não passar vergonha na frente das outras pessoas, a gente pensa que aquilo ali escondido não vai fazer mal pra gente, mas faz. Então, na realidade, o que Jesus ele quer para cada um de nós, para mim e para você, é que nós sejamos totalmente livres, sarados. Sabe por quê? Porque pessoas saradas estão prontas para sarar outras pessoas, para levar o remédio, para levar a palavra de Deus. Agora, se eu e você estivermos enfermos, doentes, nós não vamos ter tanta facilidade, tanta habilidade como Jesus. Jesus podia curar, porque Jesus, além de ser Deus, ele é uma pessoa curada, sarada. Não tem doença, não tem lepra, não tem dificuldade, não tem amargura. Jesus, ele fez, e você e eu podemos ser um instrumento poderoso na mão de Jesus, amém? Eu creio e tenho certeza que Jesus quer usar a sua vida. Ele quer usar você para curar outras pessoas. E sabe uma coisa? Eu e você precisamos, assim como esse homem ensinou pra gente, através do seu testemunho aqui de vida, nós precisamos estar submisso à vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? Clamando, orando e pedindo a direção a Deus, amém? E nessa noite eu quero fazer uma coisa muito importante. Isso desde ontem está queimando no meu coração, que é orar por cura. Eu quero, em nome de Jesus, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu creio na palavra de Deus que diz que nós faríamos obras iguais ou maiores até daquelas que Jesus fez. Não porque nós somos melhores do que Jesus, mas porque nós vamos ter um ministério com mais anos, né? Amém? Jesus ficou aqui, 3 anos e meio operando, mas nós vamos ficar muitos anos, até Jesus voltar para nos buscar. Então, eu e você podemos ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Amém. E nessa noite nós vamos orar por cura. E eu quero te pedir que você coloque a mão sobre a tua enfermidade. Se a sua enfermidade for num lugar onde ninguém deve ver, onde talvez você esteja perto de outras pessoas e que se você for orar, as pessoas vão falar, poxa, você está com doença aí? Né? Coloca a mão sobre o teu coração, não é? Mas você fala com Jesus, aonde você precisa da cura. Aí você vai falar, Simone, eu tô com um câncer. Eu tô com câncer em tal lugar assim, assim. Mas Jesus já sabe. Mas Jesus quer ouvir de você, amém? Jesus, ele quer ouvir o que você quer dele nessa noite. Amém. Qual é a cura? Às vezes uma pessoa tem uma doença em um lugar, mas ela precisa de uma outra cura. Então que você, agora comigo, coloque a mão sobre a tua enfermidade e fale, Senhor, vamos orar? Amém? Em nome de Jesus. Paizinho, em nome de Jesus, nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor por cura, Deus. Eu sei que vai ter pessoas assistindo esse culto. Talvez elas não estejam agora online assistindo, mas elas vão assistir outro dia. Que estão com câncer, Deus. Câncer no seio. Câncer, Senhor Deus. Ó Pai, no estômago.
câncer, Senhor Deus, no fígado, seja onde for agora, Senhor, em nome de Jesus, traz a cura dessa vida, traz a cura dessa pessoa, Deus, coloca a tua mão, Senhor, sobre essa pessoa, no nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço, Senhor, cura todas as pessoas que estão com problemas psiquiátricos, ó Deus, problemas, Senhor Deus, psicológicos, problemas, Senhor Deus, no equilíbrio mental, Deus, em tudo aquilo que faz com que as pessoas tomem atitudes. Pai, em nome de Jesus, cura essas vidas nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu creio. A palavra do Senhor diz que os sinais acompanharão aos que creem. E eu creio, Deus, no poder do Senhor, no poder da oração, Pai, no nome de Jesus. Cura essa pessoa agora, Deus, que está com um problema muito sério, Deus, na perna esquerda, Deus, em nome de Jesus. Se é problema, Senhor, de circulação, eu não sei. Deus, em nome de Jesus, cura agora, Senhor. Todo problema, Deus, desde, Senhor, dos pés à cabeça, aonde houver uma enfermidade, Deus, às vezes, enfermidade de anos, Deus, não começou agora. Não, Deus, às vezes uma enfermidade que já tem mais de 40 anos. Pai, o Senhor tem poder para curar agora em nome de Jesus. Amém. Deus, é problema de dor de cabeça? Ah, Senhor, coloca a tua mão agora em nome de Jesus, ó Deus, e cura essa pessoa. Ó Senhor, em nome de Jesus, é problema de vício. Essa é a doença que a pessoa tem, ela está presa a um vício. Senhor, seja qual for o vício, o Senhor pode curar nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, por essas vidas, Deus, que às vezes pensa que não tem solução. Não, meu problema é difícil demais, eu estou com AIDS, eu não posso ser curado. O Senhor também cura AIDS. O Senhor cura, Deus, leucemia, Deus, em nome de Jesus. Troca o sangue dessa pessoa, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Troca, Deus, o sangue, Deus, em nome de Jesus, renova, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, como nessa história desse homem, a lepra era uma doença que era incurável aos olhos de muitos homens. Deus, há doenças hoje que as pessoas dizem, isso é incurável. Ah, não tem mais jeito, tem metástase. Ah, Deus, o Senhor tem todo o poder, ó Deus. Foi o Senhor que criou o ser humano. E o Senhor tem poder, ó Deus, para fazer as células novas novamente, amém. Deus. No nome de Jesus, se é doença na alma, se é doença, Senhor, que o corpo físico está perfeito, mas dentro, Senhor Deus, lá no íntimo, feridas de muitos anos, Deus, violência sexual, que às vezes enfrentaram essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, cura, Deus, em nome de Jesus, mostra para elas, Pai, que não foi culpa delas, que essa violência, Deus, o Senhor tem poder para curar, Senhor, não significa que a pessoa não vai lembrar do problema, não vai lembrar que aconteceu, mas vai lembrar sem dor, Pai. Amém. No nome de Jesus, não tem nada que o Senhor não pode curar, não tem fibromialgia, não tem câncer, não tem lepra, não tem cegueira, não tem surdez, não há, Senhor, falta, Deus, de mobilidade nas pernas, não há, Pai, paralisia cerebral, não há paralisia física, nada, Senhor, que o Senhor não tenha poder de agora, Deus, operar, de fazer, Senhor, agora um milagre para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Espírito Santo, manifesta-se, Senhor, em cada lar, Deus, em cada, Senhor, família, Deus, no nome de Jesus, e mostra para os Teus filhos que o Senhor foi quem criou o cérebro humano, foi o Senhor que fez, Deus, por isso o Senhor pode colocar tudo em perfeita ordem, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, nós oramos certos, Pai, da vitória, no nome de Jesus. Amém, Deus, amém, amém. Você crê? Eu creio que operando Deus ninguém pode impedir. Eu creio que essa enfermidade que está no teu corpo, Jesus pode entrar hoje e fazer como fez na vida desse leproso, imediatamente.
Agora, se o Senhor te tocou hoje, eu quero te fazer um pedido. Muitas vezes o Senhor entra com providência, Ele cura, mas vai vir na tua cabeça muitos pensamentos contrários. Será? 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 Eu acho que não. Não pense isso. Começa a agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, pela cura. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que me fez e o Senhor pode fazer qualquer coisa. Pai, obrigado. Só agradeça a Deus. Só louve e agradeça ao Senhor. Porque você vai ver que o Senhor, Ele é poderoso para escrever uma nova história. Nós servimos um Deus de nova história, amém? A cada manhã, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam. A cada dia que nasce, o Senhor escreve uma nova história, amém? E para a gente terminar esse culto, eu quero te convidar amanhã, né? Meu maridão tá aqui do lado. Amanhã nós vamos ter outra live e é a segunda parte da live com o Newton e a Renata, que é o irmão de Nelson e a cunhada. E eu quero convidar vocês a estar aqui conosco e vai ser muito legal. Ontem já foi uma bênção. Então amanhã às 20 horas através do Instagram, ok? Eu quero que você convide seus amigos também para estar lá, para poder compartilhar. E que você que fez parte desse culto nessa noite, que você possa buscar o Senhor ainda hoje, amém? Ore a Deus, não perca a oportunidade, fala com Deus. Se você não consegue se ajoelhar para orar, fala com Deus aqui dentro da sua cabeça. Sabe quando a gente às vezes está pensando muitas coisas? Pensa em Deus, fala com Ele e com certeza você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos ama, amém? Você é o filho amado de Deus. Você é a filha amada. Você é escolhido do Senhor. E como um pai, Ele quer fazer o melhor para você e para mim e para todos nós. Amém? Que você possa ficar aí na paz. Eu quero que Deus abençoe a sua casa nessa noite, a sua família. Que Deus possa te surpreender com milagres. Milagres. Talvez não sejam milagres que você possa ver, mas milagres que você pode sentir, da presença de Deus continuamente contigo, da certeza de que você não está sozinho e de que você serve a um Deus que você não pode limitá-lo, porque Ele é muito grande, amém? Fica com essa palavra nesse dia, continue pensando, meu Deus é grande, então tudo que eu precisar, eu posso falar para Ele, porque Ele tem poder para fazer, amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a cada um. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, no nome de Jesus. Até amanhã. A paz, irmãos.